estamos nesse mês da família, né? Meditando a respeito da família. Enquanto nós estávamos louvando, o Senhor estava me levando a fazer uma confissão, uma declaração. Você é casado? Amém? Quantos são casados? Se você é casado, querido, declare. O seu casamento é fruto da bênção de Deus. Você tem filhos? Amém? Os filhos são herança do Senhor. Você tem o trabalho das suas mãos? Amém? O Senhor abençoa o trabalho das nossas mãos. As bênçãos do Senhor nos alcançam. Nós estamos aqui para declarar que tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós reconhecemos que é bom, e nós erguemos glórias e honras ao nome do Senhor por isso. Então, hoje, nós vamos falar especificamente sobre gerar filhos que servem a Deus, gerar filhos para servir a Deus. E essa palavra gerar filhos, ela já queima no meu coração, naturalmente. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, como que Deus, ele se move, por filhos gerados. Deus manifesta propósitos por meio de filhos. Deus, ele abre a madre quando ele quer abrir. Ele também fecha quando ele quer fechar. Toda pessoa, toda criança que com a permissão de Deus nasce, ela nasce com um propósito. E nós temos que ter essa convicção na palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos meditar um pouquinho, partindo desse texto lindo, que está em 1 Samuel, capítulo 1, que fala do milagre de Ana. Nós vamos ver do versículo 26 e 28, que é o momento em que Ana está com o milagre em suas mãos. Quando ela está com um milagre na mão, ela cumpre o voto que ela fez ao Senhor. E eu queria te convidar, a ler esse voto. Amém? E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Você pode falar, devolvido ao Senhor. Isso é tremendo, gente. Filhos existem, filhos nascem para serem devolvidos ao Senhor. Deus nos dá filhos para que devolvamos. Não importa o tempo, não importa o momento, Deus nos dá filhos para que devolvamos a Ele. E vamos lá. Trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? E quando nós meditamos nesse texto, e aí a pergunta, quantos conhecem essa passagem? Pode levantar a mão. A maior parte, 90% da igreja conhece essa passagem. Conhece o contexto em que Ana gera esse milagre, fruto de uma rivalidade, fruto de dor, fruto de humilhação. E ela, no momento de maior, vamos dizer assim, no ápice da sua dor, ela foi para onde deveria ir. Ela foi para o templo do Senhor, derramou diante de Deus a sua amargura. Você pode falar assim, a amargura não é para ficar no coração. Não é.
a gente precisa derramar ela, entregar, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. A gente lança sobre ele, e Ana vai ao templo, ela entrega tudo aquilo que estava no seu coração. Eli olha para ela, né, julga ela precipitadamente, e depois, né, ela vai dizer: olha, você não está falando com uma mulher que está embriagada, não, eu só estou angustiada. E Eli libera uma palavra sobre a vida de Ana, e ela sai do templo debaixo daquela palavra. E debaixo da palavra liberada, Samuel é gerado. A gestação começa, né? E a Bíblia não nos dá detalhes desse momento, mas imagina a expectativa daquela mulher para o nascimento desse milagre. Algo tão esperado, irmãos, seria muito difícil de devolver. Não seria? Muito difícil. Samuel foi muito esperado, foi muito desejado, foi fruto de um milagre, mas um voto feito tem que ser cumprido. Amém? A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer votos de tolo, nós devemos cumprir aquilo que votamos diante do Senhor. E Ana, né, quando o menino já estava ali desmamado, né, garotinho, ela ornamenta o seu menino, ela veste Samuel, a palavra de Deus fala que ela veste Samuel com éfode de linho e apresenta diante de Eli, falando: aqui está o menino pelo qual eu orei, aqui está a bênção, aqui está o cumprimento da promessa. E eu disse que se esse milagre fosse gerado, ele seria para servir ao Senhor. E a partir daí, quando a gente olha para o exemplo de Ana, nós pensamos assim: não, mas é um caso isolado, né? É algo extremo, foi um voto específico. Queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós entendemos que não. Nós entendemos que o que Ana fez é aquilo que todo filho de Deus, que conhece a verdade da palavra, que conhece a verdade do reino de Deus, ele vai fazer quando ele receber um filho do Senhor. Nós sabemos pela palavra de Deus que os nossos filhos não são nossos. E eu queria nesse momento te convidar a meditar, a encontrar isso na palavra. Salmos 127, versículo 3, nós podemos ler juntos? Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Herança da parte do Senhor. E aí, eu queria te convidar a ir no Salmo 127. Eu vou abrir aqui, porque isso é tremendo, gente. O Salmo 127 traz outra referência aos nossos filhos, que eu falo isso na escola, reunião de pais. Eu amo quando estou na reunião de pais na escola, os diretores pedem para eu, né? Mas você pode falar alguma coisa? Eu falo. Falo porque eu vou manifestar, né, o propósito do reino. Porque tudo que os pais desse tempo precisam ouvir é o que os nossos filhos verdadeiramente são pela palavra. E aí o Salmo 127, olha que coisa linda. Versículo 4: como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Irmãos, flecha é feita para quê? Amém? Para lançar. Filho é feito para ser lançado. Irmãos, quando Deus nos permite colocar um filho nessa terra, ele vai alcançar um alvo. E Deus sabe qual é esse alvo. Sabe qual é a nossa maior missão como pais? Lógico, nós temos que preocupar com tudo. Sim, com os estudos, né, com a formação, com a nutrição.
Tudo isso nós temos que ter atenção. Eu nem diria a palavra preocupar, porque Jesus ele vai dizer que nós não devemos nos preocupar com isso. O Senhor sustenta as aves do céu, o Senhor sustenta, né, as plantas. O Senhor não vai sustentar nós, os nossos filhos? Amém? Mas nós devemos ter atenção, sim. Responsabilidade como pais, sim. Mas o nosso chamado como pais não está focado em formar. Aí eu anotei aqui, né, as profissões clássicas, né? Todo pai tem um sonho, né, de ver um filho médico, de ver um filho advogado, né, empresário. Eu botei professor puxando a sardinha para o meu lado, mas no Brasil o professor, né, não é tão valorizado assim. Quantos, né, tem esse sonho? Amém. Geremos esses sonhos sim nos corações dos nossos filhos. Só que o principal propósito das nossas vidas como pais é formar servos e servas do Senhor que irão influenciar por onde passar. Independente da profissão e da condição financeira. Se o seu filho é servo do Senhor, ele vai gerar algo de Deus por onde passar. Ele vai alcançar alvos determinados por Deus. Lógico, né? A gente aprendeu aqui no perfil de servo, né, de que Deus, o nosso propósito eterno, vai estar relacionado com a profissão que Deus vai nos encaminhar. Creia nisso. De que a profissão do seu filho estará relacionada com o propósito eterno. Por isso que nós temos que revestir a vida dos nossos filhos de oração e de instrução da palavra de Deus. Para que essa flecha seja lapidada, preparada para o dia do envio. E essa é uma coisa que nós, pais, temos que amadurecer. Você pode falar assim: pais maduros enviam. Pais maduros não deixam o ninho pronto para sempre. Se você olha para a natureza, né, todo ser, todo animal tem um momento dele, né, partir. E muitas das vezes nós, né, acabamos nos tornando super protetores e ficamos ali, deixando o ninho armado para marmanjo, ou para marmanja. E aí fica ali, o ninho nunca desmonta. E nós não preparamos os nossos filhos para o envio. Você recebe essa palavra, amém? Nossos filhos precisam ser preparados para serem lançados como flecha. Amém? Então que essa palavra queime no nosso coração. Porque não tem coisa mais linda, né, do que você ver um filho seu cumprindo o propósito de Deus. Não tem, gente, não tem satisfação na vida, no coração de um pai maior do que esse. Nada pode arder mais no nosso coração do que isso, né? Então, porque é o cumprimento, né, da promessa, da palavra de Deus. Então, vamos lá. Outro texto que é muito lindo, eu queria te convidar a ler, Isaías 8:18. Eis aqui, com os filhos que me deu o Senhor, são como sinais e portentos em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Nossos filhos são sinais de Deus nessa terra. Gente, e quando você olha para a história da palavra de Deus, o tempo passava e Deus gerava uma criança que seria dada por sinal de algo. Abraão foi gerado e ele era o sinal de algo. Ele era o sinal de um tempo.
Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles manifestaram um tempo e uma dispensação de Deus. E aí, quando o povo se fixa no Egito, Deus iria gerar outro sinal, Moisés. E quando gente, nós temos que ter a sensibilidade do Espírito Santo para entender que quando nossos filhos nascem, a gente tem que ter a visão de Joquebede. Assim, não, esse garoto não foi feito para ser morto, esse garoto não foi feito para ser lançado, ele foi feito para ser guardado e enviado. O coração de Joquebede tem que estar no coração de todo filho de Deus hoje. Quando o nosso filho nasce, nós temos que olhar assim, não, ele vai cumprir um propósito. Eu vou guardá-lo, eu vou protegê-lo, eu vou enviá-lo para o lugar certo. E no lugar certo, o propósito de Deus se manifestará. Então que o Senhor gere em nós, porque existia uma ordem de Faraó para que os meninos fossem mortos. E ela guardou. E se a gente parar, amados, tudo é espiritual. Existe, sentenças espirituais sobre famílias, sobre casamentos, sobre filhos. E o Senhor está trazendo um direcionamento. Guarde o seu casamento. Guarde o seu casamento na presença do Senhor. Guarde os seus filhos na presença do Senhor. E vamos esperar o tempo da manifestação do propósito. Amém? Nossos filhos são sinais revelados de Deus. Amém? E aí, esse versículo ele é muito importante para nós. Provérbios 22, 6. A gente tem o costume de decorar. Ensina a criança o caminho. Você pode falar? No. Gente, como que um N faz diferença? Porque nós estamos vivendo um tempo em que os nossos, as nossas crianças, eu estava falando isso ontem no Casados para Sempre. Irmãos, eu estou em sala de aula a semana toda. E se tem uma coisa que eu tenho percebido nas escolas, nos cursos, é de que nós evangélicos, nós não somos mais minoria. Se você fizer uma análisezinha aí, fizer uma pesquisa de campo, nas escolas, nos cursos, os evangélicos já estão sendo maioria nos ambientes. Só que algo tem que ser olhado com muita atenção. Eu olho como o professor fala assim, peraí. E aí, sexta-feira eu estava em Magé, devido a um contexto de sala de aula, eu perguntei assim, quantos são católicos? De 43 levantaram a mão. Depois eu perguntei, quantos são? E aí, 30 eram evangélicos, dos 40. Amém, glória a Deus. Mas, quem é professor aqui sabe o que nós temos enfrentado em sala de aula. Antigamente as pessoas diziam, sou católico não praticante. E agora o que está dominando é, eu sou evangélico não praticante. É porque a gente não está vivendo essa palavra. Nós estamos mostrando o caminho. Só que a criança, ela só vai vir no caminho. No caminho que eu estiver andando. Nós, pais,
temos que trazer essa responsabilidade sobre nós. Nós precisamos andar no caminho. Não adianta só apontar, dizer vai, né? Igual a escolinha dominical, né? Eu já pensou, eu venho aqui, vai Ana Luísa, vai para a escolinha dominical, eu vou para casa de novo. Não. Aí, vai pai, você não precisa? Você recebe essa palavra? Amém? Nós precisamos caminhar juntos com os nossos filhos. Porque dessa forma, eles olharão o nosso exemplo e seguirão os nossos passos. Receba isso em nome de Jesus. Porque se nós somos maioria, queridos, nas salas de aula, já era para estar trazendo um impacto moral, comportamental, já era para estar trazendo, e o principal, espiritual, para as salas de aula. E a gente não tem enxergado isso. Número, quantidade, muitas das vezes não significa qualidade. E aí, é importante a gente ter esse entendimento, para que nós venhamos olhar que Samuel foi gerado em um tempo de crise. O nascimento de Samuel, dentro da cronologia bíblica, quando você olha o contexto, desde a morte de Josué, o povo de Israel estava vivendo uma crise de lideranças, de ensino, de valores, de relacionamento com Deus, que é o período dos juízes. E eu queria te convidar a ler isso nesse momento, porque nós não podemos ser essa geração que vai gerar uma geração que não conhece mais a Deus. Amém? Você recebe isso? Nós temos que ser uma geração que vai transmitir o legado, em nome de Jesus. Temos que ser a geração que vai conseguir transmitir o legado. Nós não podemos cansar de declarar isso. Você pode ler comigo? Esse texto ele é muito forte. Juízes 2, do 7 ao 11. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Olha isso, gente. Todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Ele está falando de um aspecto geracional. Anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Gente, olha que segredo poderoso. Os anciãos guardaram, não guardaram? Mas não transmitiram. Olha como que isso é forte. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança. Em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Os anciãos, quando aquela geração morreu, surgiu uma geração que não conhecia, que não adorava. E aí,
O livro de Juízes, ele transita todinho. E ele vai conectar onde? No sacerdócio de Eli e os seus filhos. Amém? Eu estou certo? Eu acho que é isso, né? Vai ali, ó, no sacerdócio de Eli e os seus filhos. E aí, eu queria te convidar a ler. Se a gente, né, a gente não pode, senão demora muito. Mas olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 2, só o versículo 12 e 17, para chamar a nossa atenção. Quando o pastor ele fala que aquele que não serve, não serve, gente, isso aqui encaixa certinho no sacerdócio da família de Eli. É incrível. Olha só isso. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Irmãos, se depois você tiver cuidado lá e for pesquisar o que significa filho de Belial, isso é muito forte. Sabe o que significa? É aquele que não serve para nada. É aquele que não serve. Surgiu uma geração que desaprendeu a servir ao Senhor. E principalmente aí entra um aspecto que nós temos que tomar para o nosso coração. Não é simplesmente servir, é servir como o Senhor determinou. Porque Eli era sacerdote, ele estava no cargo dele. Os filhos estavam fazendo a prática sacerdotal, mas estavam fazendo tudo de forma errada, fugindo dos princípios. Então, irmãos, além de ensinar os nossos filhos a servir, nós temos que ensinar que o serviço no reino de Deus tem princípios que são inegociáveis. Inegociáveis. Que não podemos negociar de forma nenhuma. Eles estavam servindo. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Desprezar aquilo que Deus ordenou. Você pode falar assim, é fazer de qualquer jeito. Não podemos. Não podemos fazer de qualquer jeito, porque Deus ensinou qual é o jeito, amém? A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa direção, é o nosso norte. Então, vai existir momentos em que nós vamos ter que realmente batalhar pela fé, assim como Paulo ordena. Batalhe pela fé, batalhe pelos valores e pelos princípios. Porque o tempo em que estamos vivendo, irmãos, e aí isso é muito forte, porque Samuel está sendo gerado em um tempo de crise. E a nossa geração também está sendo gerada em um tempo de crise. No tempo de Samuel, eu anotei aqui, pouco se ouvia a voz de Deus, constantes perdas para os inimigos estava acontecendo no povo de Israel. E aí levantava um juiz, vitória, daqui a pouco vinha derrota. Outro juiz, vitória, derrota. Inconstância. E Paulo vai falar sobre o ânimo dobre, né? De que nós não podemos ser inconstantes. Sede, pois, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Esse é o nosso chamado. Se nós formos firmes, constantes, creia,
a geração que está atrás de nós virá na mesma batida. Creia nisso. É igual quando você vai pedir para uma pessoa que é ruim de martelo bater um prego. Meu pai tem que ter uma paciência comigo, que meu Deus do céu. Ele fala, não, é só bater o prego. Aí eu chego com aquela munheca xoxa. Aí pá! Aí bate, aí o prego faz assim, ó. Aí você, pá! Assim, não é possível. Aí 10 batidas para entrar um prego. Aí você pega a pessoa de batida firme, ela vai ali, pá, pá. 3 batidas. Eu falo assim, meu sonho é botar um prego com 3 batidas. Não tenho essa firmeza. E nós temos que trazer isso para a nossa vida espiritual e para o nosso posicionamento de fé. Temos que nos manter firmes, porque os ataques são muitos, queridos. As propostas para negociar os valores são muitas. E nós só vamos conseguir transmitir um legado se nós formos firmes. E aí eu queria te trazer para o contexto de Eli. Quando você olha para aquele contexto, o que faltou para Eli conseguir corrigir os seus filhos? Firmeza. Convicção nos princípios. Convicção naquilo que Deus falou. Porque Deus cobrou dos filhos. Deus cobrou de quem? De Eli. Quem recebeu a profecia? E assim, gente, quem entregou a profecia? Samuel. Foi Samuel que entregou a profecia. E Eli vai falar assim, por favor, meu filho. Eu sei que foi Deus que falou com você. E olha que tempo de crise. O sacerdote não ouve mais. O menino que acabou de entrar dentro do tabernáculo está ouvindo, está acordando e está indo perguntar para Eli. E Eli manda ele deitar 1, 2. Na terceira somente é que Eli se toca. Deus ainda fala. Só na terceira vez. E aí, Samuel ouve o recado. E Eli pede, não me esconda nada. Fale tudo. E Samuel foi lá e disse, gente, olha só, se a gente for parar para pensar, era um desafio muito grande para Samuel, porque ele estava sendo criado por Eli. Como que você vai chegar para a pessoa que está cuidando de você e vai dizer assim, você está todo errado, seus filhos estão tudo errado, Deus mandou dizer isso, aquilo outro. Você pode falar assim, firmeza. Deus levantou Samuel para trazer de volta a firmeza, o posicionamento, a convicção de que Deus continua falando. E nós precisamos ser essa geração, amados, que vai trazer a firmeza de novo para a geração que vai nos suceder. Amém? Você recebe esse chamado, amém? E aí eu queria te convidar a olhar para o nosso tempo agora, para a gente encerrar. Se o tempo de Samuel, do nascimento de Samuel, foi um tempo de crise, o nosso tempo é um tempo de apostasia. O nosso tempo é um tempo que já está profetizado pela palavra. E nós, como pais, não podemos, vamos dizer assim, fazer contos de fadas na cabeça dos nossos filhos. Nós temos que mostrar a realidade do mundo que eles estão vivendo e onde eles serão inseridos. Olha o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo do fim. Temos que ter esse discernimento. Estamos instruindo a geração que vai encarar, que está encarando, nós já estamos encarando, os seguintes desafios. Vamos ler? É um monte de versículo agora. Mateus 24, 12, 13, depois o 21 e 22. Podemos ler juntos? Amém? Que isso queime no nosso coração. Porque nós temos que gerar uma geração firme para esse tempo. Amém?
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Olha que coisa forte. Nada se compara a esse tempo, irmão. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa, você pode levantar sua mão, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nós somos os escolhidos desse tempo, para manter a firmeza na palavra, firmes, constantes e abundantes. Esse é o nosso chamado como pais. E aí o outro versículo, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Você pode ficar de pé para a gente ler junto? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esse é o nosso desafio. Temos que gerar filhos que manterão o posicionamento de fé em um tempo de crise, no tempo do fim. Você pode falar assim: somos a geração do fim. Agora você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: seja firme, não negocie, porque a recompensa, o galardão, está com o Senhor. Você pode glorificar aquele que é digno de toda a honra. Tu és santo, Jesus. Tu és digno, Senhor, de ser louvado. Não há outro como tu, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. E eu queria te convidar nesse momento, se você está com a sua família, principalmente, se você está perto dos seus filhos, você se reúna nesse momento. E eu queria nesse momento te convidar a declarar a bênção de Deus, e fazer nesse momento um compromisso, que nós possamos fazer esse compromisso, como casal, como pais, como servos de Deus, de que nós temos que manter uma lâmpada acesa. Temos que manter a lâmpada acesa. Somos as virgens prudentes, amém? Não negocie o azeite, amado. Nossas lâmpadas precisam se manter acesas, porque o noivo está chegando. O noivo está às portas. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Nós te damos graças, Pai, porque toda a instrução da Tua palavra, ela vem cheia de amor para nos tratar, Pai. Senhor, e nós queremos te agradecer pelo Teu amor. Nós te louvamos, Senhor, porque como a Tua palavra diz, com amor eterno o Senhor nos amou e com bondade o Senhor nos atraiu. Senhor, e a cada dia, Pai, nós queremos corresponder a esse amor, mantendo, Senhor,
a nossa lâmpada acesa, mantendo, Senhor, os nossos olhos em Ti, Pai, mantendo, Senhor, os nossos olhos no alvo que é o Senhor. Por isso, Pai, nesse momento, revista, Senhor, cada pai, cada mãe, de toda a armadura de Deus. Senhor, que verdadeiramente, Pai, toda a capacitação do céu esteja, Senhor, sobre as nossas vidas. Porque nós sabemos, Senhor, que não será na força do nosso braço que nós vamos resistir a esse tempo. É debaixo da direção do Teu Espírito. É debaixo, Senhor, da instrução da Tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço, se existem aqueles que estão desanimados, que o Espírito Santo, Senhor, possa acender o fogo no coração, possa fazer arder a chama, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que verdadeiramente joelhos vacilantes sejam firmes para a glória do Teu nome, que mãos fracas sejam fortalecidas, porque nós sabemos que a obra é muito grande daqui para frente, os desafios são enormes, mas, Senhor, como Davi nós dissemos, contigo nós saltamos muralhas, contigo nós desbaratamos exércitos, e nós conseguimos vencer, Pai. Fortalece, Senhor, o Teu povo em nome de Jesus. Nos dê sabedoria do céu, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.